Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Mater Week, esse evento online gratuito que está acontecendo aqui hoje e amanhã, pontualmente às 20 horas. Então seja muito bem-vindo, você que se inscreveu nesse evento, que quer aprender mais sobre o universo da amamentação, que quer levar a amamentação aí, unindo a ideia do trabalho da amamentação com um propósito forte aí no seu coração. Para você que tem o desejo de aprofundar os seus conhecimentos e levar esse conhecimento para dentro da instituição que hoje você atua, ou você que deseja aprofundar os seus conhecimentos para se tornar uma consultora de amamentação aí, ou somente aprofundar os seus conhecimentos porque você já atua. Não importa se você é profissional da saúde, se você não é profissional da saúde, se você só deseja aprender um pouco mais para colocar em prática aí na sua rotina diária, né? Seja muito bem-vinda. Vocês sabem que eu tenho vários níveis de formação dentro do Mater Pro, é isso mesmo. Dentro do Mater Pro, nós temos auxiliares de enfermagem, enfermeiras, nutricionistas, doulas. Recentemente eu soube de uma aluna nossa que colocou os ensinamentos da amamentação dentro do serviço que ela presta como babá e adivinha, ela subiu de cargo ali, teve um aumento na sua contribuição ali mensal, porque a chefia reconheceu que ela é uma profissional que se empenha, que se esforça para ser sempre a sua melhor versão. Muito legal, né? Então seja muito bem-vinda. Eu não tô vendo exatamente todo mundo que tá entrando aqui. Deixa eu ver se agora eu consigo, pessoal. Peraí. Eu queria muito poder ver todos vocês aqui entrando no Instagram, mas eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui. Hã? Tá bom. Tá tudo certo? O som tá legal? Só me avisa, tá bom? Porque eu tô com dificuldade de ver. Eu estou com dificuldades técnicas e não consigo ver nenhum de vocês. Então tá ótimo. Vou seguir aqui, tá? Então olha só. Hoje, especialmente hoje, sexta-feira, dia 12 às 20 horas, vocês vão aprender as 3 maiores razões, né, que faz uma família eventualmente desmamar o bebê do peito. E por que eles caminham para esse desmame do bebê do peito? Quais são as razões para esse desmame? A gente sabe que no nosso país existem muitas culturas, muitos mitos que impactam de uma forma muito negativa no processo da amamentação. Mas por que tudo isso acontece? Primeiro que a gente tem uma cultura muito pesada que impacta de forma negativa no manejo do aleitamento materno. E a segunda razão é porque faltam profissionais qualificados espalhados no território nacional que falem a mesma língua. Quem aí já ouviu uma mãe falando assim: ai, Aline, né? Ou falando pra você, Maria, Joana: ai, olha, porque eu aprendi uma coisa com você, chegou lá no hospital, falaram outra no dia do nascimento. Quando trocou o plantão, falaram outra coisa, né? Eu não consigo entender o que é livre demanda. Se tem um profissional que entra no quarto e fala para dar de 2 em 2 horas, e tem um profissional que entra no outro dia e fala que é para dar de 3 em 3 horas o peito pro bebê. O que é de fato livre demanda? Então a gente tem, infelizmente, um desalinhamento das informações. Faltam profissionais qualificados. Por isso que eu falo que o Mater Week ele é um evento que ele é para todos os profissionais que desejam aprofundar os seus conhecimentos. E eu, de verdade, eu sou a favor de que todo o profissional da saúde seja capacitado. Não é que a consultoria é exclusiva para quem é da saúde, não. Mas todo mundo que é da saúde deveria ser qualificado em aleitamento materno. Por quê? Para evitar esse telefone sem fio, para evitar esse tipo de desinformação da paciente achar que uma pessoa, que todo mundo sabe de amamentação, e aí ela recebe de uma pessoa um aconselhamento e de outra pessoa um aconselhamento completamente diferente. Aí ela buga, a cabeça dela não sabe para onde que ela vai. Se ela ouve fulano, ciclano, se ela ouve o obstetra, o pediatra, o técnico de enfermagem, a doula, a enfermeira, né? Então todo profissional deveria ter domínio da amamentação. Recentemente eu tive uma aluna minha, a Jennifer, que é uma paciente que ela estava acompanhando no processo da amamentação, descobriu uma trombose venosa e o médico hematologista pediu para ela suspender a amamentação
por conta da medicação que ela estava fazendo uso, né? E aí ela me reportou a situação e eu falei, não, Jennifer, essa medicação é compatível com a amamentação, né? Então é por isso que eu digo que todo mundo tem que ter clareza, porque todos nós somos responsáveis pela amamentação de uma família, porque não é só a mulher que amamenta. Quem amamenta um bebê é a família. Todos nós somos responsáveis. E como profissionais de saúde, somos responsáveis 3 vezes mais. Porque cada vez que a gente fala alguma coisa para a mulher que vai em desencontro ali com o que é correto, com o que de fato estimula o processo da amamentação, né? Então a gente tem que ter muita clareza e saber orientar, conduzir. Se eu sou uma profissional que eu não entendo de amamentação, eu não coloco o meu pé ali. Eu não oriento uma paciente. O que é o correto então? Encaminhar. E eu não sei você, se porventura você atua com aleitamento materno. Depois coloca aqui nos comentários se você já tem uma vivência, se você já atua com amamentação dentro do plantão ou fora do plantão, se você é consultora de aleitamento materno, como eu faço aqui no Instituto Mater Essência, né? Então sejam muito bem-vindos. Essa aula eu tenho certeza que vai contribuir muito aí na jornada de vocês. E antes da gente começar com a aula que eu preparei para vocês hoje, eu vou pedir para vocês clicarem aí no aviãozinho, ó, e compartilhar essa aula para quem é profissional também, que deseja dar esse passo aí na sua carreira, no seu conhecimento, ou quem sabe aí para uma transição de carreira, tá? Vamos ajudar o mundo a aprofundar os conhecimentos em amamentação e colaborar com inúmeras famílias que precisam dessa orientação correta. Então clica aí no aviãozinho e só compartilha para essa live, esse encontro aqui hoje, que não vai ficar gravado, então se você, né, deseja ter acesso ao seu certificado de participação aqui no Mater Week, é importante que você fique até o final dessa aula e esteja aqui com a gente amanhã novamente até o final, porque eu vou revelar 2 palavras-chave, uma hoje e outra palavra-chave amanhã, para que vocês, daqui a alguns dias, recebam o certificado de participação nesse evento, tá? Então, só recapitulando, são 2 dias de encontro, hoje e amanhã, às 20 horas. A gente vai ficar junto cerca de 1h30 hoje, 1h40 amanhã, mais ou menos, tá? E todos vocês que receberem aí, ouvirem a palavra-chave hoje e amanhã, peço que vocês deixem registrado essas palavras aí para depois terem acesso ao seu certificado de participação do evento, né? Quem está aqui com a gente hoje e amanhã no Mater Week vai receber o certificado de participação. Esse evento, pessoal, não capacita algum de vocês a se tornar consultores de amamentação. Uma formação completa, como por exemplo o Mater Pro, que é a minha formação completa em amamentação, precisa ter pelo menos 50, 70 horas de conteúdo. Não sei se você sabe, mas na próxima segunda-feira a gente vai abrir as inscrições para uma nova turma do Mater Pro, né, para poder contribuir aí com inúmeros profissionais e aí sim, é um certificado de consultoria de amamentação. E não só isso, né? Eu falo para as meninas que elas são muito privilegiadas, porque a minha formação, eu tenho muito orgulho de dizer isso, é a única formação de todo o território nacional que te capacita não somente a ser habilitado em amamentação, mas te capacita a ser consultor de materno-infantil habilitado em aleitamento materno. Não é, Aline? Mas o que faz um consultor materno-infantil habilitado em amamentação? Ele não limita as atividades profissionais dele somente ao aleitamento materno, mas ele é um profissional amplo, ele é um profissional que entende de desenvolvimento infantil, que sabe o que é esterogestação. Escreve aí para mim nos comentários, quem de vocês sabe exatamente o que é esterogestação? Um profissional consultor materno-infantil habilitado em aleitamento materno, ele sabe fazer uma assessoria em massagem Chantala. Ele sabe executar uma técnica de higiene natural numa família. Aline, o que é higiene natural? Nunca ouvi falar. E deixar o bebê sem fralda para ele não assar? Não, gente. É favorecer as eliminações do bebê. É entender que o bebê não evacue nem urina dormindo. É entender que o choro do bebê está relacionado a uma série de questões e não somente a amamentação.
A gente sabe que culturalmente as famílias ficam apavoradas, né, com o choro do bebê, culpabilizando a falta de leite ou a falsa sensação, que a gente vai falar sobre isso já já, de baixa produção de leite, que leva muitas famílias a não compreenderem, né, esse processo, não entenderem exatamente ali o que está acontecendo. Então não adianta só você ser uma consultora de amamentação, você vai lá na casa da família, faz a expressão, cadê a mama? Faz a expressão manual ali na mama e fala, tá cheio de leite. Não, mãe, o bebê não tá chorando de fome, tá cheio de leite, tá ganhando peso. Tá, então por que tá chorando? Você sabe orientar uma família? Por que o bebê chora? Por que o bebê troca o dia pela noite? Por que durante os 3 primeiros meses, quanto mais pele a pele a família faz com aquele recém-nascido, melhor vai ser o desenvolvimento do bebê? Ou não, o bebê tem que ficar lá chorando no berço, né? E aí com o tempo ele vai acostumando. Então, que tipo de profissional que você quer se tornar? Uma pessoa limitada? Só com aqueles conhecimentos de amamentação? Isso em 2025 já não cabe mais. As famílias têm sede de conhecimento. É por isso que o Mater Pro não se chama Lactopro ou algo relacionado à amamentação para profissionais, mas é Mater Pro, porque está relacionado a tudo que envolve o universo materno-infantil. As alunas do Mater Pro, elas são habilitadas a fazerem cursos de gestantes, exatamente como o Instituto Mater Essência faz, né? Então eu forneço todo o caminho, toda a trilha de sucesso para que as mulheres se vinculem com as minhas alunas no período gestacional, da mesma forma como funciona aqui, e a partir do curso de gestante, elas caminham com as mesmas mulheres na consultoria de amamentação. Então é uma das rotas que eu ensino exclusivamente dentro do Mater Pro. E daí eu sei que você está aí se perguntando, né? Ué, mas Aline, a consultora de amamentação, ela não vai atender somente caso de fissura mamária? Não. A consultora de amamentação, ela não vai atender somente dificuldades na apojadura? Também não. Aline, mas a consultora de amamentação, ela vai atender, então, quando a mulher quiser desmamar, fazer o desmame gentil do bebê? Gente, é tudo isso e muito mais. Por exemplo, a aula de hoje, a gente vai falar sobre as 3 maiores razões para uma família ser conduzida ou se conduzir por o desmame do bebê do peito. Por qual razão que ela está caminhando para o desmame do bebê? Qual é a razão para isso acontecer? É insegurança? É dor? Qual é o palpite de vocês aí? Coloca aí para mim nos comentários. O que será que está por trás dos desmames em 2025 no nosso Brasil? Vocês sabem exatamente a média da amamentação no nosso país? Olha isso aqui, dá pra ver, gente? Tem um azulão lá embaixo, né? Agora que eu vi, 54 dias. Essa é a média da amamentação no nosso país. E por que essa é a média da amamentação? Por que as mulheres não conseguem ultrapassar esse ciclo e amamentar de forma exclusiva até os 6 meses de idade, como o Ministério da Saúde recomenda? Eu não sei se você sabe, mas o nosso compromisso, aliás, o seu compromisso, você se tornando uma consultora materno-infantil habilitada em aleitamento materno, o seu compromisso passará a ser aumentar as estatísticas da amamentação para 70% dos bebês estarem mamando até o 6º mês de vida de forma exclusiva até 2030. Essa é a meta que a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde estabeleceu. E a gente tem um prazo para vencer tudo isso aqui, ó, até 2030. Então, qual o seu sentimento com relação a isso? Você, que é uma mulher que pode já ter sofrido com a amamentação, eu sofri muito com a amamentação há 15 anos atrás, né? Você que sabe que a amamentação, no momento que o bebê tá ali no seio materno, succionando, né? Ele tem 2 formas de sugar o peito. A sucção nutritiva e não nutritiva, que é quando ele tá fazendo carinho. Não me venha dizer que é chupetar. Não, consultora materno-infantil habilitada em amamentação, não use esse termo chupetar, pelo amor de Deus. É sucção nutritiva e sucção não nutritiva. No momento em que o bebê tá aqui, ó, fazendo aquele carinho, né, que a gente chama de sucção não nutritiva, ou seja, ele já se alimentou, parte da saliva do bebê entra pelos poros mamilares, percorrem os ductos de leite, alcançam as glândulas mamárias e o corpo feminino, ele muda a produção de leite.
em toda a mamada, para produzir um leite que seja compatível com as necessidades do bebê. E eu vou falar para você que foi isso que me fez ser apaixonada por amamentação hoje. Porque eu vivi uma situação muito desafiadora com a minha caçula, quando ela teve meningococcemia. Quem aí já ouviu falar? Meningococcemia pelo tipo B, é uma doença rara e letal que mata em cerca de 4 horas. E a Bia, ela é um caso raro de sobrevivência sem amputação de membro. E onde é que a Bianca ficou? O tempo todo em que ela estava manifestando a febre da meningococcemia e tendo as primeiras petequias. Ela estava aqui, ó, mamando. E eu tenho certeza que em primeiro lugar Deus, em segundo lugar veio os médicos, o pediatra, os profissionais do Hospital Sabará, que foram muito ágeis para socorrer a Bianca. Meu marido, que chegou muito rápido do trabalho também pra gente socorrer. Mas, ó, onde ela ficou o tempo todo, enquanto a doença se manifestava, antes que ela recebesse as doses de Rocefin intramuscular, porque nem perfusão ela tinha mais. Ela tava aqui, ó, no meu peito. E no momento que ela tava aqui, no final daquele dia, à noite, meu peito dobrou de tamanho. Parecia que eu tava apojando de novo. Quem aí já ouviu falar desse termo? Apojar. A apojadura, que é quando a gente tem a troca dos leites entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Né? Então eu tenho certeza que a amamentação colaborou para hoje a minha filha ser uma criança que vai fazer 8 anos agora em outubro, super saudável, sem sequela nenhuma. É um caso raro de sobrevivência, sem amputação. Então a amamentação salvou a minha vida. Então quando eu falo isso para uma família, lá no curso de gestante, quando a gente cria esse vínculo, eles também se apaixonam pelo universo da amamentação. E quando eu falo isso para uma das minhas alunas no Mater Pro, elas ficam emocionadíssimas e querendo nos ajudar mundialmente a vencer esses números aqui, ó, e transformar o universo da amamentação. Agora fala aí pra mim, se você também tem esse desejo no coração de contribuir com as mulheres, com os bebês, com as famílias, com a ecologia, com o meio ambiente, favorecendo o aleitamento materno. Porque sim, gente, até o meio ambiente, ele ganha quando as práticas da amamentação são vencidas, quanto mais famílias conquistam uma amamentação de sucesso. Mas Aline, por que você fala tanto do curso de gestante? Né? Eu vejo você falando aqui nas redes sociais, como é que é esse negócio de fazer curso de gestante? Bom, quando eu comecei a trabalhar com amamentação, lá em 2014 eu comecei a atuar com amamentação, antes de ser mãe da Bia. Fiquei muito chateada que eu não conseguia amamentar o Breno. O Breno tem 15 anos. Eu fiz tudo que não se deve fazer com uma criança. Né? Ele nasceu de 34 semanas, ele não sabia sincronizar os movimentos de sucção, deglutição e respiração. Né? E aí, para piorar, eu dei-lhe uma chupeta na boca, já lá na maternidade. Né? E aí tudo desandou e dali pra frente foi só pesadelo. Depressão pós-parto, pouco leite. E aí minha avó bateu nas minhas costas e disse: filha, fica tranquila, a nossa família não dá leite porque a gente não tem peito. Quem aí já ouviu falar que mulheres com pouco peito não produzem leite? É mais um mito, e eu caí nesse mito aí, né? Tomei canjica, água inglesa, mas o leite não vinha porque meu peito era pequeno, né? E isso me frustrou muito, me machucou intensamente. Quando eu fui ser gerente do banco de leite, lá no hospital que eu trabalhei durante 10 anos, né? E trabalhava no alojamento conjunto, no ambulatório de retorno da amamentação, eu comecei a atender. Eu trocava um plantão de 12 horas por uma consultoria de amamentação. Não sei se você já atende consultoria de aleitamento materno, mas é assim, ó. Cada atendimento de consultoria de amamentação, a gente pode faturar de 300 até 600 reais. Depende da região que você atende, depende da sua formação, né? Quanto mais você estuda e se capacita, mais alto vai ficando ali o valor do seu atendimento, né? Hoje eu cobro 500 reais pela consultoria de amamentação, de cerca de 2 horinhas que a gente fica ali com o cliente. Mas lá em 2014, 2015, quando eu comecei os meus atendimentos, eu ganhava no plantão 12 horas, plantão extra, 450 reais. Aí eu falei, fazer uma consultoria de amamentação é muito melhor financeiramente, porque eu fico menos tempo ausente dos meus filhos, né? E automaticamente eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, não tô rodando setor. Quem aí já rodou setor, né? Era pronto-socorro, era UTI adulto, era unidade de queimados. Meu pesadelo era ir pro queimados. Nunca gostei de ficar lá, gente. Aquele cheirinho de unidade de queimados nunca foi minha paixão. Minha paixão sempre foi o universo materno-infantil mesmo, né?
E aí isso me machucava por dentro. Eu não tinha vontade nenhuma de estar lá. Quando eu descobri que eu podia trocar um plantão de 12 por um atendimento de consultoria de amamentação, eu falei, nossa, é isso daí que eu quero. E aí eu passei a estudar, me capacitar e fui atrás de conhecimento para atender consultoria de amamentação. E eu estabeleci uma meta na pandemia, especialmente na pandemia, que todas as unidades infantis fecharam. Eu fui remanejada para a clínica médica para fazer reanimação de idoso todo santo dia, né? Eu falei, não, eu vou ter que exonerar. Não tá certo, não tô gostando disso, não tá bom pra mim, né? O Estado não te dá garantia nenhuma, não tem fundo de garantia. Você exonera com uma mão na frente e outra atrás, né? Na hora da aposentadoria é a mesma coisa. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa da minha vida. Só que só ser consultora de amamentação, só atender uma família na hora da dificuldade, isso não te gera renda de forma constante. Constante o suficiente para você dizer, eu vou viver disso. Quem aí tá me assistindo nesse primeiro dia do Mater Week e é só consultora de amamentação, coloquem aí pra mim que daqui a pouco eu vou dar um jeito de ler os comentários. Sabe o que eu vou fazer, Lê? Pedir pra Tá me mandar alguns prints. Quem sabe eu consigo olhar os comentários. Viu, Tá? A Tá que tá me assistindo, porque eu não tô conseguindo ver tudo. Vê se você consegue mandar os comentários pra mim no WhatsApp, acho que daí eu consigo abrir, tá? Pode ser? Quero. Não, manda foto pra mim das dúvidas que elas tiverem, aí eu consigo olhar. Porque senão eu não vou conseguir ver, não vou conseguir ver o que elas estão colocando. E daí, manda, pessoal. Isso, vai mandando as dúvidas aí pra mim, que eu vou acessando aqui pelo outro celular, tá? E aí, isso não era rentável o suficiente. Então, se você é consultora só de amamentação, fez parceria lá com os médicos, com o obstetra, com o pediatra, conforme te falaram, isso gerou renda o suficiente para você falar assim, nossa, vou viver só de consultoria de amamentação, ou a consultoria de amamentação para você é só uma renda extra. Porque para mim foi uma renda extra por quase 5 anos. Eu não conseguia me desamarrar dos plantões. Até que, quando eu fui trabalhar no ambulatório de retorno, que lá a gente queria o selo do Iniciativa Hospital Amigo da Criança, né? Que é aquele selo pra gente conseguir o selo do IAC lá no hospital. Então a gente tinha 20 passos do IAC para cumprir. Um deles era, todas as pacientes que nasciam lá no alojamento conjunto, os bebês que nasciam, voltavam com 7 dias pós-parto pro meu ambulatório, para eu validar a amamentação, peso, colher uma bilirrubina quando precisava e dar uma olhadinha no coto umbilical, né? E aí, conforme essas mulheres vinham voltando, eu falava, nossa, quantas dificuldades elas têm em casa. É o choro do bebê, é a cólica, é a disquesia, é a falsa sensação de baixa produção de leite. E eu falei, não, tem alguma coisa errada nisso. Tá faltando o quê? Conhecimento. Quando? Na gravidez. Porque no puerpério, gente, não adianta. Uma consultoria de amamentação de 1h30, você é interrompida toda hora pelo choro do bebê. Não dá tempo de falar sobre confusão de bicos. Por exemplo, ela te chamou por uma falha de apojadura. Você vai falar de confusão de bico? Você não tá ali para dar um curso de gestante para ela. A consultoria de amamentação, ela precisa ser objetiva à queixa do paciente. Porque senão você vai ficar lá 4, 5 horas pelo valor de uma, né? Então, todo conhecimento, ele deve ser adquirido na gestação. Foi aí que eu pensei, curso de gestante. Curso de gestante é uma cultura no nosso país. E aí eu comecei a fazer cursos de gestante em grupo no salão de festas do meu prédio. Nunca vou esquecer, né? O Leandro de assessor, o Breno era pequenininho, eu não tinha nem a Bia ainda, isso faz mais de 8 anos. E eu comecei a fazer os cursos de gestante e deu muito resultado. Depois de algum tempo montando turmas e turmas de curso de gestante, eu observei que elas se vinculavam a mim. Ou seja, no momento de qualquer dúvida ou dificuldade, é a mim que elas contatavam. Elas não iam contatar uma profissional que elas nunca viram pela internet ou buscar preço barato, porque já tinha se criado um vínculo. E aí eu observei que aquilo era para mim. E aí, foi passando os anos, eu fui aprofundando os meus conhecimentos, adivinha, em 2023 eu exonerei do cargo público para viver da consultoria de amamentação. Hoje o Instituto Mater Essência, ele fatura 4 vezes mais do que eu ganhava no plantão, né? Então é nesse caminho que eu guio todas as minhas alunas do Mater Pro. E eu sei que você tá aí se perguntando, que negócio de Mater Pro é esse? O que é que ela tá falando que eu não tô entendendo nada? Gente, Mater Pro é a minha formação completa em consultoria de amamentação, materno-infantil, habilitada
especializada em amamentação. Eu ensino todas as minhas alunas a trilharem o mesmo caminho que eu trilhei e trilho hoje através do Instituto Mater Essência. Então eu ensino todas elas a fazerem os cursos de gestantes, as consultorias de amamentação do Mame ao Desmame. Você vai aprender a atender candidíase, fenômeno de Raynaud, galactocele, síndrome do ducto obstruído, síndrome de Sheehan, falha de apojadura. E não só isso, você aprende dentro do Mater Pro a conduzir situações de baixa produção de leite, ansiedade, estresse, com técnicas naturais de auriculoterapia e aromaterapia, de uma forma muito efetiva. Por isso que eu te falo que o Mater Pro é um método único no nosso país. Eu duvido você achar uma formação tão completa quanto essa. E eu sei que você está aí se perguntando, nossa, mas é muito bom para ser verdade, né? Um curso de amamentação de forma isolada de 40 horas, de 30 horas, não custa menos de R$2.000 no mercado. Eu sei, eu super sei disso. Todas as minhas alunas do Mater Pro que estiveram comigo nessa jornada desde o ano passado, cada uma delas investiram R$1.647 para ser alunas do Mater Pro. Só que dessa vez, na próxima segunda-feira, a gente vai fazer a abertura de turmas de uma forma diferenciada. Ainda com toda a qualidade do Instituto Mater Pro, com o selo do Instituto Mater Essência, né? Mater Pro, com as 70 horas aula que nós temos dentro da formação, com todos os módulos e diversos bônus. Eu não vou falar sobre os bônus agora, não, calma, é muito cedo, a gente tem uma aula enorme para dar aqui para elas. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, só para a gente encerrar esse assunto e ir para a próxima etapa. Segunda-feira a gente vai fazer abertura de vagas, sim, só que serão somente 20 vagas. E eu já tô deixando isso avisado, porque assim, aqui a gente preza pela qualidade. Quem é minha aluna, compartilha aí com o pessoal que tá na live, né? Aqui a gente não tá vislumbrando ter 200 alunos, não é essa a proposta do Instituto Mater Essência. Aqui eu conheço cada aluna pelo nome e região que reside. Aqui nós temos plantão de dúvida toda semana. Aqui nós temos uma comunidade de alunas dentro do WhatsApp que a gente troca mensagem todo santo dia. Então foge do nosso propósito, ter uma galera entrando para a formação e eu não consegui acompanhar cada uma de vocês. Então é por esse motivo que é uma turma reduzida, é uma turma de no máximo 20 alunos e a hora que bater 20 alunos, pessoal, a gente vai fechar as inscrições. E somente essa turma, quem entrar na próxima segunda-feira, vai investir apenas 12 parcelas de R$103,11. À vista, R$997. Só que essa turma não vai acontecer de novo. Esse valor de investimento é a primeira vez que a gente faz e é a última. Porque lá no mês de abril, quando a gente fez a oferta de R$1.647 por aluna, muita gente boa ficou para trás. Muita enfermeira que estava desempregada esperando uma oportunidade para mudar de vida. Muitas pessoas boas, mães de família, que queria dar esse passo, que queria contribuir com a amamentação, que queria fazer curso de gestante também. Então é por elas que a gente está fazendo essa única turma num valor ultra reduzido que eu te desafio a encontrar no mercado. Mas vai ser a última vez. Novembro já tá aí, a gente vai fazer a abertura de uma nova turma por R$1.647. Então se você quer ficar entre uma dessas 20 vagas, garantir a sua vaga, se inscreva na segunda-feira, no primeiro horário que vai ser às 8 horas da manhã, para você não ficar de fora. Tá certo? Então vem cá, ó. Quais são as 3 principais razões para uma mulher desmamar o bebê do peito? Primeira grande razão, dor. Aline, dor. Quem é que aguenta ficar com o mamilo pendurado, fissura mamária, sangramento mamilar? Então, pessoal, aqui a gente tem, ó, uma mama didática. Todo mundo tá vendo aí a minha mama didática? Ué, se é para ter aula direito, vamos tá a caráter, não é assim? Então, ó, a dor mamilar, a gente tem aqui a região do mamilo, a gente tem o complexo auréolo mamilar e aqui é o corpo da mama, certo? A dor mais comum que faz com que uma mulher queira desmamar o bebê do seio é no mamilo. A gente tem a dor que acomete a região do corpo da mama, como uma galactocele, como um engurgitamento, como uma mastite, mas dor no corpo da mama a gente resolve com ordenha manual.
mas fissura mamilar, sangramento, mamilo invertido, que a hora que ele abre como uma couve-flor, é uma dor. E como que a gente orienta a mulher a driblar esses desafios da dor? Eu tenho uma técnica que eu vou contar agora aqui pra vocês, que quem é minha aluna do Mater Pro sabe que eu só ensino isso dentro lá do método. Mas eu tenho também um compromisso social aí de ser uma multiplicadora de saberes e ajudar nas nossas metas do milênio aí, né? Para favorecer o universo da amamentação, que é o beliscão. Quem aí é mãe? Quem aí já foi minha aluna de curso de gestante, que eu sei que tinha mães do curso de gestante inscritos no Mater Week, né? Que é o beliscão. O que é o beliscão, pessoal? Eu ensino todas as mulheres e todas as minhas alunas a ensinarem a mulher a fazer um beliscão aqui, ó, na lateral externa do complexo areolo-mamilar e depois trazer o bebê. Como assim, Aline? Imagina você com uma bexiga. Eu não peguei bexiga para trazer para essa aula, mas imagina uma bexiga, né, bem cheia, e aí a gente marca ali a boca com batom naquela bexiga. Vai ficar a marca ali da boca. Quando a gente diminui o corpo da bexiga com os dedos e a bocanha de novo, com marca de batom, vocês vão ver que a nossa abertura de boca, ela melhora. Porque você fez uma redução daquela circunferência. Então, quando você ensina a mulher, na gestação, a fazer um beliscão aqui no complexo areolo-mamilar e trazer o bebê pro peito, não é enfiar o mamilo na boca do bebê, é trazer o bebê contra a mama e manter esse beliscão por pelo menos 12 sugadas, ela vai ter uma melhora significativa na dor. Então, já que a dor é a primeira razão para uma mulher desistir e não querer mais ver o bebê, não querer mais amamentar, a gente resolve grande parte dessa sensibilidade com um simples beliscão. Aí eu sei que você deve estar aí se perguntando, né? Mas Aline, quanto tempo ela segura esse beliscão? Ela vai segurar esse beliscão até a hora que a sensibilidade dela diminuir para nota 1, para nota 0, para nota 2, de uma forma que fique tolerável. Aline, você promete amamentação sem dor? Jamais. Por quê? Porque pelo menos um assado no mamilo, todas as mulheres vão caminhar, pessoal. Bebê fica muito tempo ali mamando no peito. Bebê mama no peito de 10 a 15 vezes por dia. Se você é uma profissional que está vendendo amamentação sem dor, pelo amor de Deus, você não tem vivência. É impossível não sentir pelo menos um assado. Para de dizer que é possível amamentar sem dor. A gente consegue reduzir a dor da paciente. Mas pelo menos um assado ela vai sentir. E quando a gente é honesto com uma mulher, quando a gente é íntegro com uma mulher, ela vai viver aquela assadura de uma forma encorajada. Ela vai entender que aquilo faz parte, porque nunca alguém tocou e sugou tanto o mamilo dela quanto um bebê, que fica de 20 a 40 minutos, de 10 a 15 vezes no dia. Olha só como a gente consegue desconstruir uma série de etapas quando a gente é íntegro e honesto com uma mulher. Agora ela fica vendo videozinho na internet prometendo amamentação sem dor? Como que fica isso na cabeça dela? Ah, porque fulano falou que era possível amamentar sem dor. Se eu tô sentindo dor, é melhor eu desistir, porque a amamentação não é pra mim, né? Então vamos parar de anunciar aos quatro ventos que existe, que é possível amamentar sem dor. Uma parte muito pequena da população vai caminhar para isso. Vai. Mas a grande maioria não vai conseguir essa amamentação sem dor. Pelo menos um assadinho, a grande maioria das mulheres vai viver. E daí, quando a gente ensina elas a manter esse beliscão no complexo areolo-mamilar, até essa dor diminuir para uma nota 2, 1 ou 0, no score de 0 a 10, ela vai entender como é que o processo funciona. Ela solta o beliscão e ela consegue ver prazer na amamentação. E eu sou muito feliz de conhecer mulheres na gestação, porque não é só bom para minha empresa, porque eu me vinculo, não é só bom para as minhas alunas do Mater Pro, que se vinculam, a Yara, a Luanda, que estão aí, ó, firme nos cursos de gestante, que se vinculam com as pacientes e conseguem fazer consultoria de pacientes do próprio curso de gestante. Não é só bom por conta disso, não.
A maior parte das minhas alunas do curso de gestante nem precisa de consultoria de amamentação. E eu me sinto extremamente feliz porque eu estou contribuindo com as metas do milênio, né? Então, olha só como tudo começa no período gestacional. A gente se vincula ali, mas aí eu não vou ter consultoria de amamentação. Você vai ter de desmame, você vai ter consultoria de retorno ao trabalho, você vai ter assessoria em massagem Chantala, você vai ter assessoria em higiene natural. Para com isso! A gente tem que promover o bem. Você já foi uma mulher que amamentou com dor para você saber o quanto que é sensível o processo? Eu já amamentei com muita dor, querendo bater a cabeça na parede de dor, né? Então elas conseguem caminhar para a melhora dessa dor quando a gente ensina essa questão do beliscão. Anotou aí? Vamos para a próxima? Então, ó, qual a próxima razão para uma mulher desistir do processo da amamentação? Diminuição da produção de leite ou falsa sensação de baixa produção de leite? Então, o recado aqui, ó, é principalmente por conta da falsa sensação de baixa produção de leite. Existe a baixa produção? Claro que existe. Existe falha de apojadura. Por que uma mulher pode caminhar por uma verdadeira baixa de produção de leite? Diabetes gestacional, hemorragia pós-parto, hipoplasia mamária, cirurgia de redução de mama, que a gente, na cirurgia, o profissional tira as glândulas mamárias, ela vai ter deficiência de produção, né? Uma série de questões pode fazer, de fato, com que ela não tenha leite suficiente para o bebê. Agora, pior do que isso é quando isso é falso. Quando o bebê chora e ela acha que é porque ela não tem leite. E a nossa atuação como profissional da amamentação, ela é muito intensa nesse processo. É por isso que eu não ensino a aluna minha a ser exclusivamente consultora de amamentação. Eu não acredito nisso, porque na minha prática isso não deu certo. Eu formo cada profissional a ser consultor materno-infantil habilitado em amamentação. Chutei. É assim, eu começo a me animar, eu chuto tudo. Tá? Por quê? Por que uma mulher pode achar que é candidata a não ter leite? Vocês sabem disso? Escreva aí pra mim nos comentários. Lê, depois você me conta. Por que uma mulher pode acreditar que não tem leite? Primeiro, o choro do bebê. O choro. Bebê chora. O que hoje, você que trabalha com amamentação, o que você orienta as famílias com relação ao choro do bebê? Que faz parte? Que é assim mesmo? Que bebês choram? Você acha que isso acalenta uma família? Isso resolve? Ou a gente tem que ser mais amplo nesse diálogo, explicando para ela que o bebê está acostumado com o cheiro do sêmen masculino e é por essa razão que o bebê chega num lar e ele acha estranho o cheiro do comfort da cortina que foi lavada semana passada pela diarista. Pelo bebê passar muito tempo no peito? Pelo bebê passar muito tempo no peito? Quem que falou? Lê kkk. Lê kkk. Lê kkk. Pelo bebê passar muito tempo no peito também. Você tá certa. Isso também faz com que a mulher pense que ela é uma candidata a não ter leite. De verdade. Só que como ela tá avaliando esse manejo da amamentação? Será que o bebê passa mais tempo na sucção não nutritiva do que na nutritiva? Então, o nosso papel como consultor, nesse caso que você citou, a gente precisa ensinar a mulher a manter o bebê acordado na hora da mamada. Mantê-lo esperto numa sucção nutritiva. E de verdade, pessoal, o que eu mais vejo em pleno 2025, com todo respeito à enfermagem, que eu sou enfermeira obstetra, eu amo a minha categoria profissional, mas eu vejo muito profissional da enfermagem atendendo consultoria de amamentação com o conhecimento que adquiriu na graduação ou na especialização em obstetrícia. E não vem me dizer que você tem domínio disso, porque você não tem. Eu já estive aí no seu lugar. Eu já fui enfermeira, sou, né, gente? Mas me graduei, me pós-graduei. E tudo que eu aprendi de amamentação não foi nem na enfermagem, na graduação e nem na pós-graduação. Eu investi pesado em muitos cursos de aprofundamento.
A começar pelos cursos que eu fiz lá na Secretaria da Saúde quando eu era enfermeira concursada. Então, se coloca no lugar de uma mulher. Eu fiz um vídeo esses dias colocando uma analogia muito interessante com relação a isso. Não sei se vocês viram, porque depois que vocês começam a seguir meu perfil no Instagram, vocês são bombardeadas aí com os meus conteúdos, né? Desejo que sim, quem não estiver recebendo tem alguma coisa errada no algoritmo, vou acionar o meu tráfego aqui que tem alguma coisa errada. Mas, imagina vocês com um problema de encanamento na casa de vocês. Aí vocês contratam lá um encanador, por exemplo, para resolver aquilo. Mas o encanador, ele não é encanador, não. O que ele sabe de encanamento, ele aprendeu com o vô dele. Mas ele ficou desempregado por alguma questão e daí começou a atender encanamento. Aí ele vai na sua casa e ferra com o encanamento da sua pia. Só que você não tem domínio sobre isso, você não sabe, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai embora da sua casa e ele acaba com o seu encanamento. Lava a cozinha toda, escorre água por tudo quanto é lugar. É isso que uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma nutricionista faz quando vai atender aleitamento materno e não tem domínio técnico sobre o assunto. E eu de verdade desejo que você não seja essa pessoa. A Lili está dizendo, os familiares acabam desencorajando, pois os mais velhos acabam dizendo que não tem lente. Opa, Lili, fui eu. A minha avó batia as mãos nas minhas costas e falava, filha, a nossa família tem peito pequeno. O peito é tão pequeno que a Bianca mamou até os 4 anos. 4 anos. Era peito pequeno que não fazia leite? Ou era o manejo que estava inadequado? Ou era o bico artificial que eu coloquei na boca do Breno e atrapalhou completamente a amamentação? Tá? Ah, o Luan, querido, a melhor enfermeira obstetra do Brasil, transformou nossas abordagens com a nossa bebê. Ai, Luan, saudade de vocês. A enfermeira Daiane tá comentando aqui, eu também amamentei com muita dor. A doutora do laser, nunca tinha pensado nisso, caraca, o laser ajuda demais, mas se não ajustar a pega, a postura, a dor volta. Inclusive, Karina, da doutora do laser, te recomendei uma paciente recentemente, não sei se ela te procurou, para fazer o laser aí em Cajamar, mas ela falou pra mim que a pega tava ajustada. Depois você me conta se deu certo, viu? Gostou da minha roupa com mama? É pra tentar ser bem real. Agora o Leandro deu a ideia de eu ficar com o celular e daí eu consigo acompanhar o que vocês estão dizendo aqui, tá? A Priscila, quero muito ser sua aluna. Bora, Priscila, segunda-feira tá aí, viu? A Rejane, doutora Karina, obrigada por convidar. Cá, querida, obrigada. Eu, sim, com certeza. Então, bora. Vou continuar. Sim, vou atender ela amanhã. Ai, que legal, Cá. Que bom que deu certo. Muito bom. O Leandro tá falando aqui pra mim que alguém perguntou se tem que ser enfermeira para atuar com consultoria de amamentação. Pessoal, a área da amamentação é uma área livre de atuação. A gente não tem uma regulamentação no nosso país que exija uma formação acadêmica na área da saúde. Eu conheço uma arquiteta fantástica que é consultora de amamentação, tá? Então é assim, o que a gente precisa para ser consultora em aleitamento materno? Tá vendo isso aqui tudo que eu tô contando pra vocês? Empatia, sensibilidade. Olha o Luan aí falando, a melhor enfermeira obstetra do Brasil. Luan foi aluno do curso, ele e a Ayane do curso de gestante. Maria Cecília, acho que não tá nem com um mês, né, Luan? E a gente tá fazendo acompanhamento ali do ganho de peso. A Maria Cecília tá em amamentação mista por falha de apojadura, por hemorragia pós-parto que a Ayane teve. E o acompanhamento profissional é fundamental, por isso que o Luan apareceu aí na live, transmitindo o carinho dele pela profissional que os acolhe. E é nessa construção que eu quero te ajudar. Então, olha só, para ser consultor materno-infantil, habilitado em aleitamento materno, não precisa ser da área da saúde. Dentro da minha formação, eu já vou te ensinar tudo o que você precisa sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre hormônios, tá?
Tudo isso você vai ter domínio para poder se tornar a melhor consultora que você pode ser aí na sua região. Aí eu sei que algumas pessoas vão dizer, né? Ah, mas o início pode ser difícil porque eu não tenho meu vínculo na saúde. Você vê, o Luan, meu paciente, né? Na verdade, a família dele, eu acompanho a família do Luan, me chamou de enfermeira obstetra, não de consultora materna e infantil. Pessoal, todo início ele é desafiador. Seja você o que for. Qualquer transição de carreira é muito difícil e tá tudo bem. Essa arquiteta, por exemplo, que eu conheço, que é consultora de amamentação, famosíssima inclusive, no início para ela foi desafiador deixar a arquitetura de lado para se tornar consultora materno-infantil. Daqui a pouco todo mundo só a conhecia como consultora materno-infantil. Então existe essa brecha ainda que te possibilita unir profissão com propósito de vida. Se você se conecta com essas mulheres, se você já foi essa mulher e se isso faz sentido para você, acolher, estar com elas, batalhar pelo sonho delas, como Daiane, esposa do Luan, que quer muito amamentar e está amamentando a Maria Cecília, essa oportunidade pode sim ser para você, tá? Aqui, pessoal, o que as minhas alunas do Mater Pro aprendem para contribuir com a família nessa falsa sensação da baixa produção de leite? Quem aí arrisca? A gente conversa com a família sobre a esterogestação. Primeiro a gente valida se isso é real ou se é falso. A partir do que a família está te trazendo ali como queixa. Como é que está o ganho de peso daquele bebê? Como é que está a ingesta? É sucção nutritiva? É não nutritiva? Passa quanto tempo no peito? Então isso é muito importante, tá? Deixamos de lado uma real possibilidade de baixa produção de leite, a gente vai caminhar para investigar se é uma falsa sensação de baixa produção de leite. É o choro? É a troca do dia pela noite? Você entra dentro da casa dessa família, qual é o cheiro que você sente? Quando eu falo nos cursos de gestante que o bebê só conhece o cheiro do sêmen masculino, eles querem morrer de rir. Quem aí já viveu a experiência da bolsa amniótica romper? E eu vivi isso como enfermeira, obstetra e parteira. E como mãe da Bia, a Bianca, a minha bolsa rompeu, eu tava na sala com contrações. Daí a minha bolsa fez plact, igual uma bexiga, assim, ó. Gente, é a melhor sensação do mundo. Quem puder viver isso, que saudade, né? O cheiro do líquido amniótico é o cheiro de cândida. E daí a gente quer que o bebê se acostume com o cheiro do desinfetante, com o cheiro do amaciante, com o cheiro... E ele vira um gremlin à noite. Não me vem dizer que você não conhece o filme do Gremlin. Não vem, só tem galera dos 38 pra baixo aqui, porque quem é 40 a mais lembra do filme do Gremlin. Quem aí não lembra? Eu preciso providenciar um... Eu queria um bichinho de pelúcia daquele, viu? O Gremlin, pessoal, é um filme um pouco antigo, né? Que ele é o seguinte, o bichinho do Gremlin, ele é todo bonitinho e tal. É um ursinho de pelúcia. Depois da meia-noite, ou quando cai água nele, ele vira um monstro. O dente, que durante o dia tem as pontas arredondadas, quando ele é molhado, ou quando é de noite, ele fica pontudo. Ele vira um monstro, ele arranca pedaço das pessoas, né? Então, eu gosto de fazer essa analogia com as famílias, porque de madrugada o bebê vira um gremlin. E ele vira. Quem aí já foi mãe? Luan? Luan tá passando isso com a Maria. Se passou, né? Já faz uma semana que ela tá dormindo melhor, tá? Mas essa é a realidade. E não é porque a mulher tá com baixa produção de leite. É adaptativo. Só que as famílias não sabem que eles vão viver isso. Então, mesmo que eles conheçam parte disso no curso de gestantes, porque um curso não dá para ficar 10 horas com uma família presa no auditório falando ali o que é importante. O meu curso, que eu ensino as minhas alunas a fazerem, ele tem 5 horas e 30 minutos de duração. Gente, é o limite que eu estabeleci. Mais que isso, o marido cansa, a mulher tá cansada e a gente serve um delicioso coffee break, inclusive. Mas é o limite de aprendizado de um casal que tá esperando um bebê. A gente não deve fazer curso de gestante que se estenda mais que isso, tá? A gente não consegue abordar 100% tudo. A gente pincela uma série de questões, mas não dá pra falar 100% tudo, né? E aí a família, mesmo que eles estão vivendo essas noites atordoadas, algumas coisas eles esquecem. E a mulher, o que ela faz?
ela culpa a amamentação de tudo. O bebê espirrou, foi alguma coisa que eu comi. O bebê soltou um pum verde, ai, foi aquela alcachofra que eu comi ontem. E não é nada disso. Muitas vezes não tem nada a ver com isso, né? É adaptativo. Aí eu pergunto pra você, adianta ser só consultora de amamentação? Entender? Ah, mãe, ó, tá tudo certo, você tem leite suficiente, tá? Não, a sua sensação é falsa. Ok. E ela vai fazer o que com essa informação? Você vai deixar aquela mulher à deriva? Aquela família perdida? Não sabendo o que fazer com aquilo? Ou você vai guiar a família no processo desse conhecimento? Entendendo que é esterogestação, que o slim aconchega o bebê, faz bem para o processo de adaptação do bebê, que o charutinho não pode ficar mais que 10, 15 minutos, que atrapalha o sistema de desenvolvimento motor e cognitivo do bebê no futuro, né? Então isso é muito importante, por isso que eu não acredito na consultoria de amamentação de forma exclusiva. Não é, Luan? Olha lá, o Luan tá aqui. Gente, esse Luan não existe. Esse do sêmen masculino eu não imaginava. Sem falar no sistema imunológico, é isso mesmo, Cá. Parabéns, Luan. Se precisar de cuidado com a bebê para melhorar na pós-vacina, nascimento dos deitinhos, nos atendimentos também. Olha só, quero ser aluna das duas, da doutora do laser também. Olha aí, Karina, Deus do céu, também quero participar dia 15. Bora, bora! Então vamos pro próximo. Eu não entendi o quê? Uma pergunta. Não entendi, não achei. Ah, Priscila? Fala o nome. Minha bateria tinha acabado. Quando vou saber que a criança está em sucção nutritiva ou não nutritiva? Vem cá, Karina. Quando o bebê ele está em sucção no... Desculpa, gente. É que meu celular eu não tô conseguindo ver as mensagens e o Leandro vem me trazer. Ó, presta atenção aqui. Quando existe uma sucção nutritiva... O bebê, normalmente é as primeiras sugadas do bebê no seio, tá? E a gente vai ver aqui, ó, a gargantinha do bebê fazer desse jeito. Ele suga a mama com mais força, ele suga de uma forma mais efetiva. E aí eu sempre recomendo às famílias, coloca o dedinho aqui, ó, na glote do bebê, na gargantinha, que você vai sentir o movimento de ele engolir. Não adianta olhar só papada ou o movimento de bochecha, porque na sucção não nutritiva ele também vai mexer aqui, ó. Só que ele vai mexer com menos intensidade, ele fica assim, ó. E rápido. Bem rapidinho. Então essa é a diferença das duas sucções. Então normalmente o bebê começa na nutritiva, engolindo o leitinho. Aí passou alguns reflexos de ejeção de leite, ele cai para uma sucção nutritiva, não nutritiva, ou ele larga o seio. São as duas formas dele dizer que ele está satisfeito e bem alimentado, tá certo? Vamos lá para a terceira razão que faz uma mulher desistir da amamentação. Vamos? Confusão de... Ó, eu tô com o celular aqui e eu quero que vocês completem essa frase. Qual é a terceira razão que faz uma mulher desistir do aleitamento materno? Completa a frase aqui pra mim, por favor. Onde você queria que eu visse? Me mostre. Vamos lá. A Karina pedindo. Eu tô olhando aqui. Ela tá pedindo pra aumentar as vagas. Ela tá falando que ela tem 15 alunas que querem já. Cá, tá nos meus planos 20 vagas. Olha lá, o Luan. Luan, parabéns, Luan. Eu acho que você vai se dar bem como consultor de amamentação. Confusão. Priscila, Adriana, a Malu, Lele, Cacá, Elo Cuidado Materno, a Lili, muito bem, pessoal. A Daiane, parabéns, é isso mesmo, tá? A confusão de bicos é uma das maiores razões também para uma família desistir do processo do aleitamento materno, tá? E por que que isso acontece? Eu vou explicar e eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Porque uma aula dessa, de verdade, quem aí já viu de forma gratuita, num evento na internet, alguém explicando com tanta profundidade
esse tipo de assunto, tá? Então prestem bem atenção, pega papel e caneta aí, que agora a gente vai fazer um exercício juntos. Eu sei que eu não vou ver vocês fazendo, mas é muito importante que vocês façam, tá bom? Então vamos lá. O bebê, quando abocanha o complexo areolo-mamilar, ele faz o seguinte movimento oral para conseguir levar o complexo areolo-mamilar lá para a gargantinha dele. Façam aí comigo. Aê. Façam. Aê. Ah, o Luan pode fazer também, que essa aula ele tá craque, né, Luan? Aê. 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 Quando vocês vão fazendo esse movimento e põe a mão aqui, ó, no pescoço, aqui na face, na cabeça, vocês vão notar que o movimento ele é muito intenso. Ele movimenta esse músculo aqui que a gente chama de esternocleidomastoideo. Não, ninguém precisa saber esses nomes, são muito complicados, tá? Mas a gente mexe em várias estruturas da nossa face para que o bebê, né, gente, mamando no peito, para que o bebê consiga abocanhar o complexo areolo-mamilar e levar lá para a gargantinha dele, tá? E é fazer uma academia, mamar pro bebê é fazer uma academia. Ele nunca conseguiu antes, né, mamar com tanta efetividade. Não adianta chupar dedinho dentro da barriga. Uma coisa é chupar dedinho dentro da barriga, outra coisa é ele succionar o complexo areolo-mamilar, certo? Então, quando o bebê mama no peito, ele faz aê, 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 aê. E ainda ele precisa articular os movimentos de sucção, deglutição e respiração. É punk, né? Pois é, eles são capazes, mas é difícil. Só que quando a gente pega uma chupetinha ou uma mamadeira e põe na boca do bebê para acalentá-lo, porque a família não entende que o choro, né, faz parte, que o choro... Existem várias formas, não que faz parte, mas que existem várias formas da gente manejar esse choro. Não exatamente o bico artificial, mas a família vai lá e dá, como eu dei pro Breno. O bebê faz o seguinte movimento oral e agora eu convido cada um de vocês a fazer esse movimento também para que vocês ancorem isso na cabecinha de vocês e aprendam de uma forma bem efetiva. Façam aí, ó. Ui, 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 ui. Vocês estão vendo que quando vocês fazem o ui, que é o movimento da chupeta, a gente só movimenta essa região perioral? Ui, 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 tá? Agora, como que vocês querem, como que as pessoas querem que um bebê consiga, com toda a imaturidade neurológica que ele tem, consiga articular todos os movimentos que ele precisa fazer no peito, conhecendo o movimento do ui no bico artificial? A gente tira o bebê de palhaço. Ó, a analogia é a seguinte. Imagina você que você tem um filho, Bianca aprendeu agora a andar sem bicicleta, mas até o ano passado ela não sabia andar de bicicleta sem rodinha. Tô lá treinando ela, tirando a rodinha para ela aprender a andar de bicicleta. Aí ela cai, rala o joelho, eu fico com dó, coloco a rodinha de novo. Quando é que essa menina aprende a andar de bicicleta sem rodinha? Nunca. Quando a gente não entende, quando a família não entende o choro do bebê e acaba cedendo para os bicos artificiais, o que acontece, pessoal? O bebê vem no peito fazer o ui, porque o ui, ele é um movimento muito mais fácil. O bebê estabelece um prazer pelo ui. E aí ele vem pro peito e ele faz o ui. Você acha que ele é bobo? Ele vai querer fazer o aê, que dá muito mais trabalho, que ele transpira, quer fazer uma academia? Isso a gente chama de confusão de bico. Quando o bebê vem pro peito e faz ui, 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 com aquela boquinha de peixinho, a boquinha fechada, só com o movimento perioral, ele não extrai leite. E além dele não extrair leite, ele faz lesão mamilar. Vocês já viram um mamilo pendurado? Eu já vi. Eu quero que você leia o comentário do Luan, porque eu também já tive esse desespero. Luan, confesso que no desespero eu quis muito dar a chupeta. É verdade, Luan, eu super entendo. E o Leandro me trouxe aqui o celular para me mostrar, porque é o seguinte, Luan, quando a gente foi pais do Breno, o Breno tem 15 anos, você conheceu o Breno inclusive no curso de gestante, a gente também se apavorou, né? A gente também não sabia como manejar a insegurança do Breno pelo nascimento. Gente, nascer para um bebê é ultra desafiador. Mães,
ou profissionais, eu tô falando com o Luan aqui, tô falando com todo mundo, tá? Ao mesmo tempo. Olha só que legal, né? Que aula gostosa. Falando com o papai aqui, falando com profissionais também. Mas vejam só. A insegurança de uma família, o não compreender como funciona esse processo adaptativo, faz com que a gente caia mesmo nesse tipo de situação de querer dar bicos artificiais pro bebê. E eu fui essa mãe. Quando o Breno nasceu, o Breno chorava demais, era uma inquietação. Além de ter dado chupeta, eu gastei tubos e tubos de Luftal com ele, achando que toda aquela chororô que ele tinha era porque eu tava comendo alguma coisa de errado, era porque ele tinha cólica demais, né? E aí eu dava chupeta, e gente, chupeta dá mais cólica, vocês sabiam disso? Quando o bebê chupa chupeta, Luan e profissionais, o bebê engole muito ar. Isso faz com que ele tenha mais cólicas. Então, Luan, não dê chupeta para sua neném, né? Vamos usar outras técnicas para acalmar o bebê sem recorrer à chupeta. E, pessoal, quais são essas técnicas? Né? Vou falar aqui para poder complementar essa aula e vocês poderem aprender aqui junto com o Luan. Charutinho. Enrolar o bebê no charutinho remete o sistema neural do bebê à vida intrauterina. E quando a gente faz isso pelo bebê, quando a gente acalma o bebê, remetendo o bebê à vida intrauterina, ele tende a ficar mais calmo e tranquilo. E aí agora eu abro um parênteses aqui. Se a gente deixa os bracinhos do bebê contido muito tempo dentro do charuto ou do suedo, a gente impede algumas questões neurais e desenvolvimento cognitivo-motor. O reflexo de Moro, que é aquele espasmo que o bebezinho tem, ele faz parte do processo adaptativo do bebê. Então a gente não pode restringi-lo por muito tempo, tá bom? Então 15 minutinhos ali para ele adormecer e depois solta os bracinhos dessa criança. Esse reflexo é característico, é importante para o desenvolvimento, para o caminhar dele depois, para o movimento de pinça para ele comer depois. Então a gente não pode restringi-lo por muito tempo. Uma outra forma de acalmar o bebê sem recorrer à chupeta, Luan e profissionais, o som do útero. E não é aqueles dispositivos que tem cachoeira, que tem passarinho, que tem música clássica. Não, pessoal, é aquele barulho ó, a saliva, ó, bem alto, né? No mesmo ambiente que o bebê, tá? Que tem uma batidinha de coração no fundo. Não é cachoeira, não é trovão, não é passarinho. Cuidado com o marketing das indústrias que querem que vocês comprem o tempo todo vários dispositivos para acalmar o bebê. Aquele negocinho lá custa R$200. Quem aí já comprou? Luan, você não comprou, né? Não me fala isso que você comprou. É o tal, Malu, do ruído branco, mas que infelizmente banalizou-se. Assim como banalizou-se uma série de profissões, como banalizou-se a área da consultoria de amamentação, que o pessoal acha que é só aprender amamentação e tá tudo certo, que eu vou conseguir, eu vou ser rasa e tá tudo bem, eu vou ter cliente. Não vai não. É por isso que tem muito profissional chateadíssimo que investiu pesado em cursos de consultoria de amamentação e não tem cliente. Né? Então é importante a gente ter clareza de tudo isso, sim, mas também guiar as famílias da forma mais assertiva possível, tá? Então é muito importante que a gente caminhe para isso. Essas são as 3 razões que eu separei para vocês hoje que fazem as mulheres caminhar para um desmame precoce e como nós podemos contribuir com essas famílias para que isso não aconteça, para que a gente possa contribuir de uma forma muito efetiva. Então, adianta eu falar, não dá chupeta e mamadeira que o bebê desmama, adianta falar? É isso que uma consultora de amamentação, que só estudou amamentação, faz. E é por isso que ela não tem cliente. Porque ela não é uma consultora materno-infantil habilitada em aleitamento materno. Adianta uma consultora de amamentação falar assim, ai, você tem leite, mãezinha, não tem nada de errado com a sua produção. Sem ensinar para ela como que se dá o processo adaptativo do bebê à vida extrauterina? Não, é por isso que ela não tem cliente. O que mais que a gente falou aqui, ó? Adianta uma profissional de amamentação dizer para uma paciente que a dor é característica até o mamilo calejar, que é para ela passar pomada de lanolina, né?
que a dor passa, ou então só fazer sessões de laser que a dor melhora, sem ajustar pega e posicionamento. E daí aqui, ó, eu quero fazer mais uma contribuição para vocês, tá? Sobre posicionamento do bebê pro peito. Vocês têm mais 10 minutos aí para me ouvir? Quem aí tem mais 10 minutinhos para me ouvir? O charuto ajuda muito. Papais, façam corpo a corpo com os bebês, eles acalmam. Pode demorar um pouquinho, mas acalmam. Ó, nem fez o curso de de gestante do Instituto Mater Essência, né, Luan? Tá? Vamos falar um pouquinho aqui rapidamente para contribuir com vocês. 10 minutinhos só. Só mais 10 minutinhos e eu já vou falar a palavra-chave de hoje para vocês conseguirem depois o certificado de vocês, tá? Vamos falar sobre o posicionamento do bebê do peito. Falei do processo do beliscão para trazer o bebê de uma forma assertiva, mas tem uma questão também muito importante sobre o posicionamento do bebê para o peito, tá? Culturalmente, o que as famílias fazem? Trazem o bebê para o peito, com a cabeça do bebê apoiado aqui na dobra do cotovelo, certo? Quem aí já amamentou assim? Quem aí já passou visita lá na maternidade com o bebê apoiado com a cabeça na dobra do cotovelo? Pessoal, quando a gente ensina os nossos pacientes a seguir no manejo da amamentação fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Né? O bebê vai pegar de uma forma errada na mama. O ideal é que a gente ensine todas as famílias, através do nosso curso de gestante ou na consultoria de amamentação no pós-parto, a guiar a cabeça do bebê de encontro ao peito com as mãos espalmadas na nuca do bebê e a outra mão no beliscão do complexo areolo-mamilar. E daí a gente guia a cabeça do bebê, seja na posição invertida ou seja na posição barriga com barriga. Eu tenho certeza que se vocês caminharem com essas informações, esse manejo da dor vai ser algo resolvido entre as pacientes de vocês, né? E aí, inclusive foi isso que a gente fez com a sua esposa, né, Luan? Todo o tempo do mundo, aula excelente. Que bom, Elo, que você tá gostando, viu? Muito obrigada pela sua contribuição, tá? E assim a gente consegue conduzir as pacientes para uma melhora da dor. E aí a gente consegue, então, através dessas 3 recomendações básicas, porque o que vocês estão aprendendo aqui é só uma fatia do queijo do que eu ensino dentro do Mater Pro, a vencer essa barreira dos 54 dias do aleitamento materno no país, para que juntas, eu, vocês, o Luan, todo o pessoal que empodera mulheres no processo da amamentação, que facilita o processo da amamentação, a gente possa ultrapassar a barreira dos 70% de bebês sendo amamentados exclusivamente no seio até o 6º mês de vida até 2030. E pessoal, chegamos ao fim desse primeiro encontro. Eu tô muito feliz com toda a interação de vocês aqui, viu? Que legal, sejam muito bem-vindas. A palavra de hoje, adivinha qual é? Manejo. Registrem aí que a palavra-chave de hoje, para vocês conquistarem o certificado de participação no Mater Week, é manejo. E amanhã, nesse mesmo bate-canal, exatamente às 20 horas, eu vou estar aqui mais uma vez. E, amanhã, quem perder a aula de amanhã, eu vou dizer, amanhã a gente vai aprender, eu vou ensinar para vocês, sentadinha na poltrona de amamentação, porque eu tenho uma poltrona, né? A gente vai pôr uma poltrona aqui, eu vou ensinar vocês a manejar. Pega, então eu simulei aqui, mas a gente vai fazer com almofada, com poltrona, com boneco de verdade, tá? Manejo de pega, manejo de posicionamento e manejo da dor. Exatamente como que a gente vai manejar todos os tipos de dores que uma mulher pode ter na amamentação. Hoje eu falei da dor no mamilo e algumas causas da dor no mamilo. E a dor no corpo da mama, como que é esse manejo? Né? Então amanhã vocês vão aprender com mais profundidade com relação a isso, porque eu quero mesmo que vocês possam contribuir com o máximo de mulheres aí que vocês consigam, viu? E olha só, ai que legal, Lili, eu fico muito feliz de poder contribuir com você. E a gente tá recebendo mensagens aqui no WhatsApp da empresa, pessoal,
perguntando exatamente por onde que eles vão receber o link do Mater Pro na segunda-feira, tá? Então, o link do Mater Pro, já falei pra vocês, quem chegou aqui depois, eu vou dizer, ó, somente 20 vagas. Eu sei que a doutora do laser tá aqui mandando mensagem, pedindo pra ter mais vagas. Cá, te amo, obrigada, mas a gente tem uma responsabilidade aqui interna, né? De poder guiar cada um desses profissionais. Conforme eu falei no início dessa aula, pessoal, aqui a gente tem o compromisso e a responsabilidade de pegar na mão de cada aluno de verdade. Aqui, eu e a minha equipe, a gente conhece cada aluno por nome, por região, né? A gente faz lives juntos com os meus alunos, vocês podem ver aí no feed do perfil depois, quando vocês puderem, né? A gente tem plantão de dúvida toda semana, eu tô com elas. A gente tem a nossa comunidade no WhatsApp. Pra mim, fica insano absorver mais que 20 alunos. Não consigo, não dou conta nesse momento. Então, se você é uma mulher que já tá aí pensando em dar esse passo, eu quero aqui te contar uma coisa, tá? Muito especial. A primeira aluna, a primeira aluna que se inscrever no Mater Pro, na segunda-feira, vai ganhar um presente na sua casa. Olha aqui, ó. Dá uma olhada nisso daqui, ó. É uma mama didática, pessoal. Só que tem que andar na bolsa da consultora de amamentação. Ó, é o tecido adiposo da mama e o corpo de uma mama com os ductos de leite, as glândulas de leite, pra gente explicar exatamente pra família como que vai se dar uma ordenha, por que que os nossos dedos eles têm que rodar no corpo todinho da mama na hora de ordenhar, quando um ducto obstrui, onde é que obstruiu, como que faz para desobstruir, para isso que serve nossa mama didática. A primeira aluna a se inscrever no Mater Pro vai receber na casa dela um simulador da capacidade gástrica do bebê. Então, olha só, lá no primeiro dia de vida, o bebê nasce com uma capacidade de 5 a 7 ml. Depois, ó, no terceiro dia, de 22 a 27 ml. No sétimo dia, de 45 a 60 ml. E no primeiro mês de vida, cabe no estômago do bebê de 80 a 150 ml de leite. A primeira aluna inscrita no Mater Pro vai receber também esse simulador na casa dela. E não é só isso. Lembra que eu falei do curso de gestante que eu ensino as minhas alunas a fazerem? Eu e a Gilmar, uma grande amiga técnica de enfermagem, desenvolvemos um simulador de higiene de coto umbilical. Aqui é o coto umbilical gelatinoso e aqui é o coto umbilical em processo de mumificação, olha só. E muitas famílias, não sei se você sabe, mas vem pro curso de gestante fazer com a gente porque tem medo de fazer higiene no coto umbilical do bebê. E através desse simulador, ó, a gente ensina a família como proceder essa higiene de uma forma adequada. E você, primeira inscrita no Mater Pro, só a primeira vai levar para casa esses 3 presentes, gente. Esses 3 presentes, mas não é só isso, tá? As 5 primeiras inscritas no Mater Pro na segunda-feira, elas vão receber um convite de participar, é um ingresso para participar de uma das nossas edições do curso de gestante aqui em Itupeva, São Paulo. Ai, Aline, mas é longe demais. Você pode participar de forma remota. A gente vai disponibilizar aí uma agenda para vocês com 2 ou 3 opções de curso de gestante que a gente realiza aqui na cidade. E você pode vir até aqui participar de uma dessas edições, ver como faz a dinâmica do café, a dinâmica da chegada dos casais para serem recepcionados, a dinâmica da aula, dessa forma que vocês estão me vendo aqui, ó, é a forma como eu dou aula para os alunos também, para os casais, a forma como eu ensino a dar banho nos bebês, como eu ensino a manobra de desengasgo, como eu ensino o processo da amamentação, toda a nossa documentação os alunos terão acesso, tá? E dá para participar de forma presencial ou dá para participar de forma remota também. A gente vai ter uma pessoa aqui da equipe, né, um colaborador da equipe do Instituto, né, disponível somente, exclusivamente para as alunas da nossa formação, para poder interagir e participar. O que a Thalita está escrevendo aqui? E participar do nosso curso de gestante, seja presencial, seja de forma remota. E as 10 primeiras inscritas
As 10 primeiras inscritas no Mater Pro, na segunda-feira, pessoal, vão ter acesso a um módulo que está sendo gravado e editado de sono e rotina do bebê. Somente as 10 primeiras. É um presente que a gente vai estar disponibilizando aí para todas as 10 primeiras inscritas no Mater Pro, tá? Então, a Malu agradecendo. Ai, que delícia! A Lili, as aulas do Mater Pro são ao vivo, Lili? As aulas do Mater Pro já estão gravadas e disponíveis na plataforma da Hotmart, tá? Então a gente já tem lá cerca de 70 horas aulas gravadas, mas além dessas aulas gravadas, pelo menos uma vez por mês a gente disponibiliza novos conteúdos e toda semana a gente tem plantão de dúvida. Se você não puder participar ao vivo do plantão de dúvida, no dia seguinte, menos de 24 horas, ela fica disponível lá na plataforma da Hotmart, tá? Vai ser muito bem-vinda. Então, olha só, Priscila, qual horário vai ser a disponibilidade do link? Dia 15/9, às 8 horas da manhã, a gente vai disponibilizar o link do Mater Pro aqui no perfil do Instagram e na comunidade do Mater Week, desse evento que você está participando, tá? Então, pessoal, não saiam da comunidade. Não dá pra gente, tem mais de 1.500 pessoas inscritas nesse evento. Não dá pra gente disponibilizar o link via WhatsApp. O WhatsApp até bloqueia a gente, tá bom? Então, a gente vai fazer o envio do link do Mater Pro na segunda-feira na comunidade do Mater Week e aqui no Instagram, no link da bio, a gente vai disponibilizar. E aí, a primeira inscrita vai ganhar o kit, né, um kit de atendimentos que a gente chama. As 5 primeiras vão ganhar o ingresso para participar do nosso curso de gestante, seja presencialmente aqui, eu vou ter o maior carinho em receber vocês, ou de forma remota com um colaborador do Instituto, né? E as 10 primeiras inscritas vão ter acesso a um módulo mais ou menos em outubro, tá? Que esse módulo está sendo editado, gravado e editado devagarzinho, de sono e rotina do bebê, para contribuir aí com vocês, tá bom? A Lidiane, você é fantástica. Vocês que são. Lilian, faz um favor, me chama no direct do Instagram e a gente compartilha o link da comunidade do WhatsApp pra você, tá bom? Chama a gente que a gente compartilha com você, tá certo? Edivanildo tá perguntando se tem algum PDF. Dentro do Mater Pro, todas as aulas têm arquivos na própria aula, em complemento à aula. Seja um artigo científico, seja a apresentação em slides. Todas as nossas aulas do Mater Pro tem sim disponível uma apostila, um material extra em PDF, tá bom? Pessoal, muito, muito, muito. Luan, obrigada, viu? Papais, façam um curso com a Aline, vocês não vão se arrepender. Luan, que carinho, né? Muito obrigada. A Fernanda agradecendo. A Stephanie, quero muito fazer o curso. Ai, pessoal, outra coisa que eu esqueci de falar aqui. Não vai existir uma outra formação de turma nesse valor. Eu preciso ser muito honesta com vocês, tá? A gente tá fazendo uma única abertura de vagas por esse valor de R$ 103,11 no cartão de crédito. A gente não trabalha com boleto bancário, a Hotmart está restringindo essa opção de pagamento. É só no cartão mesmo, não é porque eu não quero, é porque a Hotmart ela restringe, tá? E não vai ter, infelizmente, uma abertura de uma nova turma com essa proposta, com esse valor. Isso só tá acontecendo porque na nossa turma, na última turma de abril de 2025, a gente ficou muito sensibilizado com a quantidade de mulheres que queriam fazer parte dessa transformação, dar esse passo na carreira, seja para serem mais reconhecidas e valorizadas na própria instituição, ou seja para se tornarem consultoras, como aqui no Instituto a gente tem essa prática, né? Eu vivo da consultoria materno-infantil, não tenho outro vínculo de trabalho, exonerei do cargo público em 2023 para viver da consultoria. Isso me promove uma flexibilidade gigantesca todos os dias de manhã. Eu tô em casa, tô com a Bianca, que ela ainda é pequena, ela precisa do meu auxílio, do meu suporte. Levo meu filho para a escola, busco na escola e à tarde eu estou para as minhas mães e para as minhas alunas do Mater Pro, né? Então essa é a minha rotina, é o que faz sentido para mim. E eu sei que muitas de vocês são profissionais plantonistas, dando plantão de 12, de 24 horas, de 36 horas. Eu falei com uma enfermeira esses dias, não lembro de onde ela era, ela fazia plantão em 2 instituições e ainda trabalhava no centro de parto normal. Gente, como é que você tem uma
família desse jeito, nessas condições. Então, infelizmente, o sistema CLT de concurso, ele impossibilita a gente de viver, de estar com os que nos amam, né? E eu, por muito tempo, fui tolhida disso também. Então, pra mim, não faz sentido. Ainda que eu ganhasse a mesma coisa que eu ganhasse no plantão, com atendimento, eu já estaria muito feliz. Mas, graças a Deus, o Instituto Mater Essência, em 6 meses de atuação, porque eu acabei de mudar de cidade, ele já fatura de 3 a 4 vezes mais do que eu ganhava no plantão, né? Então, pra mim, fez muito sentido. Se você é uma pessoa que ama o universo materno-infantil, tem empatia por tudo isso aqui que eu falei pra vocês hoje, se vê nesse mercado, se vê nessa atuação, certamente o Mater Pro é pra você. Tudo que a gente faz aqui, a gente ensina, a gente entrega e vai ser um carinho guiar vocês nessa jornada também. Tá certo? Então, a gente se vê amanhã. Maria chorando. Tchau. Tchau, Luan. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a cada um de vocês. A gente se vê amanhã às 20 horas, hein? Quem não estiver aqui não vai ganhar o certificado, não se esqueçam. Um beijo, pessoal. Muito obrigada por hoje. Tchau, tchau.